Nesse mês nós queremos estamos trabalhando sobre jornada de fé. E quando você pensar nessa temática, jornada, pense em alguém caminhando por um caminho, dando passos, um passo de cada vez, e que esse caminho ele vai mudando e essa pessoa também vai sendo mudada a cada passo e a cada pedaço dessa jornada. Como vocês podem ver, a minha voz não está das melhores ainda. Mas, na semana passada, o Davi falou sobre o primeiro passo de uma jornada, que é o convite de Jesus para entrar na caminhada. É quando o próprio Jesus chega e fala: vem junto Felipe, vem junto Natanael. E aí eles são inseridos pelo próprio Jesus numa jornada, ou seja, numa vida caminhando com Jesus. É Jesus quem faz isso. Quem insere a gente nessa jornada é o próprio Jesus. Quando a gente está na jornada com Jesus, Jesus nos leva a dar passos. E esses passos nessa jornada a gente chama de santificação, a gente chama de caminho de maturidade, a gente chama de deixar de ser bebê espiritual, de tomar leitinho na fé para se tornar pais e mães na fé. São expressões bíblicas, né? Para tudo isso que a gente entende que são esses passos da caminhada. E Jesus chamou seus discípulos a darem passos consequentemente e seguidamente. O tempo de Jesus com seus discípulos foi majoritariamente ocupado com ensino. E é por meio do ensino que a gente passa de fase, digamos assim, que a gente chega para o próximo passo da jornada. Então, se Jesus estava sentado à mesa comendo com seus discípulos, ele estava ensinando. Se ele subia no monte, ele estava ensinando. Se ele curava alguém, ele estava ensinando. Tudo que Jesus fazia, os discípulos estavam ao redor dele, vendo, observando, aprendendo de Jesus. E isso é extremamente importante na jornada de fé. Aprender sempre. Não parar de aprender. Para que a gente possa dar passos nessa jornada, rumo a uma santificação e a uma maturidade, para a gente deixar de ser um novo convertido, imaturo, infiel, inconstante, e se tornar alguém que é maduro, que é fiel, que é constante na fé, a gente precisa sempre ter um coração ensinável, um coração que aprende. E aí hoje, nós vamos ver um dos exemplos de um dos momentos que Jesus chama seus discípulos a aprender algo muito interessante. Eles estão indo por uma lógica e Jesus ensina a eles uma lógica completamente contrária daquilo que eles estavam pensando. A gente vai ver como Jesus para mais um momento para ensinar aos seus discípulos algo que é fantástico. Abre a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 20. Antes de abrir, deixa fechado, peraí. Alguém aqui, eu já vi uma experiência dessa acontecer, por isso que eu estou perguntando. Alguém aqui, quando foi fazer uma entrevista de emprego, pediu para a mãe ir na entrevista de emprego no seu lugar? Não, isso é uma pergunta séria, não é zoeira não? Ou o pai, ir na entrevista de emprego no lugar da pessoa? Não? Eu já vi isso acontecer. César, você já fez isso, César? Ah, tá. E não é brincadeira, foi algo assim, bem interessante que a gente ficou pensando, né? Porque a pessoa tinha muita vergonha, era muito tímida. E, na verdade, não era tão tímida assim, mas nunca tinha trabalhado. E aí a mãe foi arranjar um emprego para o filho e foi né? Fechou tudo lá, vai ser assim, o assado trabalho. E depois o filho só foi trabalhar. O texto que a gente vai ver hoje é parecido.
é um pedido de uma mãe pelos seus 2 filhos para um cargo de trabalho. Abre lá em Mateus capítulo 20 agora. Mateus 20, versículo 20. Amém? Quem já conhece esse texto, ergue a mão? A boa parte da igreja. Então, vocês já entenderam qual que é o que está acontecendo aqui, né? Versículo diz assim, versículo 20, Mateus 20, 20. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas, pode colocar para mim a imagem do mapa, fazendo favor? O que está acontecendo aqui nesse texto? Aqui, Jesus já está caminhando. Ficou bem pequenininho para vocês, né? Você consegue aumentar um pouquinho? Mas lá em cima está Cesareia de Filipe. Alguns textos antes começam com o relato de Cesareia de Filipe. E Jesus está vindo, está descendo. Ele passa pela região da Galileia e vai rumo à Judeia. Ele está indo para onde? Ele está indo para Jerusalém. E aqui nesse texto ele está em algum lugar nesse caminho. Provavelmente entre a Galileia e a Judeia, indo para Jerusalém. E ele vai dizer por que ele está indo para Jerusalém. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas o contexto aqui é que Jesus estava se preparando já para a sua morte. Tá? Então, esse momento de ensino de Jesus não é no início do ministério dele. É no final. É quando ele já está a caminho de Jerusalém com os discípulos. Ele está se preparando para a sua crucificação. E aí, chega uma mãe e faz um pedido para Jesus. Esse mesmo texto que está aqui em Mateus, está também em Marcos. Marcos também relata, mas a diferença de ambos os textos é que em Marcos não coloca a mãe de Tiago e João junto. Fala como se foi um pedido só dos 2. E Mateus acrescenta, provavelmente, historicamente se entende que Marcos foi escrito primeiro. O Evangelho de Marcos como o primeiro a ser escrito, depois vem Mateus. E Mateus acrescenta que a mãe, quem faz o primeiro pedido seria a mãe de Tiago e de João. Um pedido pelos seus queridos e amados filhinhos do coração. E aí, quando ela está ali diante de Jesus, Jesus fala, o que você quer? Ela vai dizer, olha, quando você se assentar no seu reino, no seu trono e tudo mais, concede que os meus 2 filhos estejam um à sua direita e um à sua esquerda. Quem aqui assiste filme de guerra, filmes assim, mais antigos e tudo mais, que tem um rei, que tem um trono, vai lembrar que sempre nesses filmes tem pessoas muito importantes no reinado que estão ao lado do rei para ajudar a governar.
É essa imagem de governo terreno que Tiago, João, a mãe de Tiago e João e todos os discípulos ali tinham. Esse assentar-se à direita e à esquerda que eles estão pedindo é um lugar de governo. Uma tarefa como eram, por exemplo, os comandantes da guarda de Davi, os principais guerreiros de Davi, os conselheiros de Davi que ficavam ao lado dele no trono lá em Israel, lá no início do reinado. É isso que eles estão pedindo. Eles estão pedindo lugar de honra, de serviço no reinado de Jesus terreno. Por isso Jesus começa respondendo: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Eles realmente entendiam que o reinado de Jesus seria algo assim, que Jesus viria, que ele levantaria uma grande multidão. Jesus já tinha multidões o seguindo por todos os lados, todos os dias. Ele levantaria um exército, expulsaria os romanos e retomaria um reinado em Israel. É isso que eles estavam por detrás na mente quando eles fazem esse pedido a Jesus. Isso é muito importante para a gente entender, porque a conversa deles é uma conversa muito desencontrada. Jesus está falando uma coisa, eles estão entendendo outra. E aí, olha só que interessante. Jesus vai dizer assim: podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Eles respondem: podemos. Que cálice que Jesus está falando aqui? Se a gente lê, exatamente, se a gente lê o texto, parece que Jesus está dizendo: vocês são tão importantes quanto eu. Não é bem isso que Jesus está querendo dizer. Como que a gente sabe que Jesus estava com uma outra mentalidade? Jesus estava pensando em outras coisas. Jesus queria que aqueles homens dessem um passo de fé bem diferente do que eles estavam querendo dar ali. Tiago e João estavam preocupados com coisas desse mundo, com o reino desse mundo, preocupados com quem ia ocupar aquela posição. Agora pense o seguinte: vocês são 12 pessoas que estão caminhando junto com o homem por 3 anos. Ele diz: estamos indo para Jerusalém. Ele fala assim: agora o negócio vai acontecer. Alguém vai ter que ocupar esses cargos. O que Tiago e João fazem? Vamos ser mais rápido e vamos pedir primeiro. Entenderam? Não é que os outros 12 não queriam também, os outros 10. Mas eles são os primeiros a pedir. E como é que a gente sabe que não era nada daquilo que Jesus estava falando? Como é que a gente sabe que aqueles irmãos fizeram uma pergunta tão tola, que eles estavam tão distantes do ensino de Jesus naquele momento? Olha ali na tua Bíblia o versículo 17. Olha o que Jesus tinha acabado de falar para eles. Ele acabou de falar isso, chega a mãe de Tiago e João. Olha lá, versículo 17. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. E aí o texto continua dizendo: então aproximou-se de Jesus a mãe. Olha só que interessante. Jesus está falando assim: olha, o filho, quando ele fala o Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo, né? Ele está dizendo assim: meus queridos, nós vamos ir para Jerusalém. Lá eu vou ser entregue aos gentios, eu vou ser entregue a todos aqueles que estão me perseguindo. Lá eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. Ele está dizendo sobre algo extremamente importante que vai acontecer. Ele fala também da sua ressurreição. Vocês imaginam o peso de Jesus naquele momento, pensando: como é que eu vou preparar esses homens para a minha morte? Jesus já estava sentindo peso, ele estava indo rumo a Jerusalém, e quando ele entraria em Jerusalém, começaria a Semana Santa, que é a entrada triunfal um domingo antes da ressurreição. Olha o que está no panorama de Jesus quando ele está conversando, quando ele está tentando ensinar. Ele está tentando ensinar para os discípulos o que ele veio fazer nesse mundo: morrer pelos nossos pecados. O que os discípulos estão pensando? Ele vai sentar no trono e agora a gente vai governar. Agora esse negócio de 3 anos aqui vai ter algum lucro para nós.
Agora ter seguido ele por 3 anos vai dar retorno. Olha só que pensamento diferente, em que mundo diferente que eles estão. Jesus diz claramente o que ia acontecer, mas eles ainda não entendiam. E biblicamente a gente percebe que os discípulos só entendem o plano de salvação depois que eles veem Jesus ressurreto. Os discípulos só entendem tudo que Jesus falou, esse texto, tudo que está relatado depois que eles encontram Jesus ressurreto. E aí os olhos deles se abrem. E aí a gente pode pensar, poxa vida, mas caminharam 3 anos com Jesus. E nessa altura eles não tinham entendido nem como ia funcionar o reino de Deus? Não. Graças a Deus pela paciência que Deus tem conosco, porque a gente é igualzinho. Igualzinho. Esse Tiago e esse João. E aí Jesus diz para eles, sim, vocês podem beber do mesmo cálice. Que cálice é esse que Jesus está falando? O cálice que Jesus beberia era a morte. Jesus estava dizendo, vocês podem beber do meu cálice, ou seja, vocês podem morrer na cruz, serem crucificados, e eles respondem com toda convicção, podemos. Ele fala assim, de fato vocês podem. O que significa esse de fato vocês podem? Nós poderíamos morrer na cruz pelos nossos pecados? Ia resolver alguma coisa? Não. Por quê? Qual que é a diferença de Jesus morrer e a gente morrer? A gente merece. Ele era inocente. A gente merece condenação. Essa é a diferença. Então, a morte para nós é consequência de quem nós somos. A morte de Jesus é ira de Deus sendo derramada sobre o inocente. Então, quando ele diz assim, vocês podem beber desse cálice, quer dizer que a gente também vai morrer na cruz? Não. Quer dizer que, ao crermos naquilo que ele fez, o cálice dele é derramado sobre nós. E aí a gente morre para o pecado. Então, Tiago e João estavam entendendo uma coisa, dizendo, não, a gente pode sentar do seu lado lá no trono físico, quando você subir lá no templo, no palácio, em Jerusalém e tudo mais, a gente pode. E Jesus estava dizendo o seguinte, queridos, eu vou morrer, eu vou beber o cálice da ira de Deus, por todos os pecados de vocês, e vocês beberão desse cálice quando crerem em mim e forem parte da salvação que eu tenho a vocês. Tá vendo como é assunto totalmente diferente? Por que Jesus não para aquela conversa? Por que Jesus não diz, vocês não estão entendendo nada? Por que Jesus ousa responder, mesmo sem eles não entenderem ali? Porque em algum momento ele sabia que eles iam entender. É por isso que está registrado até hoje. Porque eles entenderam. Após a sua conversão, após a ressurreição, eles entenderam. Esse cálice que é derramado sobre Jesus é a morte. Ele é derramado também sobre nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E aí ele continua dizendo, certamente vocês beberão do meu cálice, ou seja, receberão salvação, serão parte daquilo que eu vou fazer por vocês. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Olha só que interessante. Eles pedem para ficar do lado direito e esquerdo de Jesus, ou seja, ter os lugares de honra, terem os mais altos cargos no reinado depois de um rei. Então, ser super importantes. Mas, quando Jesus vai a Jerusalém, quando Jesus sobe no monte, quem está com ele no monte? Primeiro, mais de perto, Pedro, Tiago e João. Então, os 2 irmãos estavam lá. Quando ele é preso, onde estão Tiago e João? Onde estão os fiéis escudeiros de Jesus? O braço direito e esquerdo?
Olha só que interessante. Eles pedem lugar de honra, mas ali eles batem em retirada. Pedro ainda é um pouco mais esquentado e ainda ataca um soldado. E Jesus fala, para Pedro. Mas Tiago e João fogem. E quem, no momento em que Jesus está tomando o cálice da ira de Deus, quando o cálice é derramado sobre ele, quando ele está na cruz, quem está à direita e à esquerda dele? 2 ladrões. Não 2 discípulos. 2 ladrões. Que loucura, né? Isso por vários motivos. Um deles, para que discípulo nenhum, ser humano nenhum, ache que merece algo de Deus. Para que ser humano nenhum diga, olha, eu fui até o final, eu dei conta, eu não abandonei Jesus. Quando a gente estuda os relatos da morte de Jesus, a gente precisa entender que todos ou traíram, ou negaram, ou abandonaram. Jesus foi para a cruz sozinho. Isso tem a ver com a gente. Se a gente estivesse lá, a gente não estaria à direita ou à esquerda de Jesus. A não ser que a gente fosse os ladrões, é claro. Mas como discípulos de Jesus, a gente ou teria traído, ou teria negado, ou teria abandonado. Por quê? Para que a gente saiba que salvação é graça imerecida de Deus. Não merecemos e recebemos por pura graça, por puro amor de Deus. Isso tudo está envolto nesse momento que Jesus está tentando ensinar para os seus discípulos a darem mais um passo nessa jornada de caminhada de maturidade. Ele está dizendo para eles, ele está trabalhando com eles algo extremamente importante. E aí vem a segunda parte do texto. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Começou de rolar intriga, ciúme ali. Porque, poxa vida, né? A gente está todo mundo junto e vem esses 2 e querem pedir um lugar de honra. A gente não sabe exatamente qual pensamento passou na cabeça de cada um. Talvez alguns pensaram, poxa, eu devia ter pedido primeiro. Outros pensaram, nossa, que abusado, devia deixar Jesus escolher e não ficar se oferecendo. O que a gente percebe pelo texto é que há sim uma grande imaturidade por parte desses discípulos que ainda não entendiam o propósito de Jesus com aquilo que ele tinha acabado de falar sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E olha só que interessante. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 3 anos e uma de 10 meses. É muito comum que quando eu estou com um no colo, o outro queira colo também. Se eu dou muita atenção para a Rebeca, dando mamada, dando banho nela e tudo mais, o que o Felipe faz enquanto isso? Arte. Para chamar a minha atenção. Para dizer, mamãe, eu estou aqui, você não está me dando a atenção que você está dando para ela. É comum. É normal. Isso é esperado de uma criança. Isso é esperado de um bebê. E é normal também que o Felipe entenda um pouco mais do que a Rebeca. Porque a Rebeca está numa fase que se ela quer sair para fora de casa e eu fecho a porta, ela chora como se eu tivesse batido nela. Ela chora desesperadamente. Porque eu fechei a porta de casa. O Felipe já entende. Ele pode ir lá tentar abrir para sair. Mas ele não vai sentar e chorar e fazer manha. Porque ele já está aprendendo um pouco mais. Na jornada de fé, a gente precisa aprender coisas todos os dias. O nosso coração precisa ser ensinável. Para quê? Para que a gente pare de ser bebezinhos imaturos que chegam para Jesus e fazem pedidos tolos, incabíveis, como de Tiago e João, e possamos aprender a ser discípulos maduros e fiéis nesse relacionamento de discipulado com Jesus. Tiago e João eram homens muito, muito próximos a Jesus. Quando a gente estuda os textos bíblicos, os 3 discípulos que aparecem mais é Pedro, Tiago e João.
Pedro, ele continua aparecendo após a ressurreição de Jesus um pouco mais de tempo, porque ele se torna um dos missionários e Jesus envia ele para alguns lugares. Tiago se torna provavelmente o pastor da igreja de Jerusalém. Só que olha só que interessante. O próprio Tiago, quando Atos vai relatar o fim da vida de Tiago, sabe o que Atos escreve sobre Tiago? Alguém sabe? Como é que termina a vida de Tiago, biblicamente? Morto por espada. Só isso. Pelo rei Herodes. Morreu. E acaba a história de Tiago. Olha só que interessante isso. João não aparece tanto no livro de Atos, mas João aparece nas suas cartas e aparece em Apocalipse de João. Por que eu estou citando isso? Porque nem a Bíblia se preocupa em ficar citando o que foi que aconteceu com cada um dos discípulos de Jesus. Historicamente, se sabe que Pedro provavelmente foi crucificado de cabeça para baixo, porque Jesus já havia falado algo sobre isso para ele. Mas não se tem o relato nem da morte de Pedro no livro de Atos. Nem se sabe como é que terminou Paulo, que é um dos personagens que mais aparece em Atos. Sabe por que isso? Porque nessa jornada de fé da nossa vida, quem tem protagonismo e quem deve aparecer mais é o próprio Deus, e a Bíblia deixa isso muito claro. Então vamos de novo pensar na imagem da jornada. Jesus aqui estava caminhando, provavelmente a pé com seus discípulos, rumo a Jerusalém. Nessa caminhada ele tem curas, ele tem milagres, ele tem momento de ensino, e ele tem esse momento em que ele chama os 12 para perto e fala assim: olha, nós vamos para Jerusalém. Lá eu vou ser crucificado, lá eu vou sofrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, ok? Ok. Aí entra os 3. Jesus, quando a gente chegar em Jerusalém, deixa a gente se sentar à sua direita e à sua esquerda. E Jesus vai ter mais um momento de ensino com esses homens. Nessa jornada, Jesus quer ensinar aos discípulos agora algo que é extremamente importante no reino de Deus. E aí o texto continua. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Quando os 2 fazem um pedido junto da mãe deles, e os outros 10 começam a gerar um burburinho e uma intriga entre eles, Jesus fala: para. Nesse mundo, uns dominam sobre os outros. Nesse mundo, quem tem maior poder, quem tem mais dinheiro, quem tem mais autoridade, domina de cima para baixo sobre os outros. E aí ele vai dizer assim: entre vocês, meus discípulos, não será assim. Como será então, Jesus? E ele continua: ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Entre vocês não será assim. Você já parou para... Hoje o Oswaldo falou um pouquinho sobre quando a gente entra no automático na vida de fé. E eu acho que enquanto eu estava escrevendo essa pregação, teve um momento que eu parei para sair do automático. E para refletir um pouco sobre como Jesus vivia. Como foi o ministério dele, com o que ele gastou tempo, o que ele priorizou. Os anos de vida dele aqui, quem ele era. E aí isso me deu uma vergonha, assim, um profundo constrangimento. Porque é muito fácil para o meu coração, é muito fácil para o nosso coração se perder
nas coisas belas desse mundo. A gente ocupa a nossa mente, a gente ocupa o nosso coração tanto com coisas desse mundo, com preocupações desse mundo, tanto, que a gente faz tantos pedidos para Jesus que são bem parecidos com os pedidos de Tiago e João. Pedidos incabíveis, que não faz sentido. E aí eu comecei a pensar com sinceridade, assim, pensando, cara, Jesus, ele não buscou uma carreira, ele não buscou aparecer, ele nem buscou provar para as autoridades de Israel quem ele era. Quando ele está diante daqueles que iam levar ele para a crucificação, ele fica quieto. Ele não mostra o seu poder. Quando ele está diante de Herodes, diante de Pilatos, eles começam a questionar ele. Ele não faz cura, ele não faz milagre. Ele podia ter sido totalmente diferente, ele podia ter provado sua autoridade. Ele não faz isso. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, parece que tem muita coisa errada na forma como eu olho para a vida. Entende? Quando as coisas do reino, quando salvação se torna secundário à minha rotina diária. E isso me deu uma profunda vergonha mesmo, um constrangimento de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, não permita que quem o Senhor é, o exemplo que o Senhor deu para mim seguir se torne algo automático. E aí Jesus vai dizer, quer ser grande? Se torne escravo, serve. O que é um escravo? A gente é brasileiro, por causa da história do nosso país, tem sempre a ideia de escravo como alguém que simplesmente apanha ou é machucado, certo? Jesus não está dizendo se torne alguém que vai ser machucado, que vai apanhar dos outros. Não é isso. A questão de um escravo, que Jesus está dizendo assim, o escravo ele não é dono de si. A vida dele não pertence a ele. O escravo pertence a alguém. A quem nós devemos pertencer? A Deus. A nossa vida, quem manda na nossa vida não somos mais nós mesmos, é o próprio Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quer ser grande? Seja escravo, ou seja, entregue a sua vida a Deus para que quem comande a sua vida seja o próprio Deus e não você mesmo. Porque o escravo, ele não tem nem exigência para fazer. A maioria de nós aqui com certeza trabalha assalariado ou com um valor fixo por mês. A gente trabalha e exige o nosso retorno, o nosso salário. O escravo não pode exigir nada. A gente não pode exigir nada de Deus. Mas o nosso Deus é maravilhoso, misericordioso e gracioso e nos dá tudo, inclusive salvação. Onde a gente quer chegar com tudo isso? E agora? O que esse texto significa para nós, igreja? Qual passo Jesus está te chamando a dar nessa jornada de fé? Na semana passada nós vimos que Jesus nos chama para uma mudança de vida, para uma conversão. O que é conversão? O que é converter? Quem sabe? Virar, mudar de rumo, converter. Se eu estou indo para cá, eu vou para cá. Jesus chama a gente para uma mudança de vida. E aí ele nos coloca, quando a gente assim se entrega a ele, se arrepende dos nossos pecados, confia nossa vida a ele, numa caminhada, numa jornada de fé com ele, onde nós somos seus escravos, seus servos. Pode ser muito pesado falar escravo, mas talvez é a melhor expressão que tenha para dizer eu perco a minha vida, porque a minha vida não pertence a mim, ela pertence a Jesus. Porque se eu mesmo mandar na minha vida, é a pior das escolhas. Mas se Jesus comandar a minha vida, então eu terei paz, vida eterna, salvação. O que eu faço com essa palavra? Qual passo Jesus está chamando a gente como igreja a dar?
O que Jesus quer ensinar para você hoje? Começa se perguntando: a quem Jesus está te chamando a servir? Se os maiores no reino dos céus são aqueles que servem, onde você tem servido ao Senhor? Com humildade, dando a sua vida, porque o exemplo é Jesus. Como igreja, a gente se reúne aqui por alguns motivos. Um deles é ser instrumento do Espírito Santo para ajudar os discípulos de Jesus nessa jornada com Jesus. A cada culto, a nossa missão como Ministério de Música, como pregadores que estão aqui diante de vocês, a cada culto, a missão dos nossos orientadores lá com as crianças é ensinar, é dar ferramentas à igreja para dar passos de fé todos os dias com Jesus. Se a nossa pregação, se o que eu venho fazer aqui domingo após domingo não ajuda vocês na caminhada com Jesus, então não preciso mais pregar, devo sair daqui. Pode trocar o pregador. Se as músicas que nós escolhemos para o louvor não ajudam a igreja a ser fortalecida na fé, pode trocar as músicas. Vamos entoar outros hinos. Não estão sendo bíblicos. Como igreja, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos tem que ser para que pessoas adentrem essa jornada de fé, como nós vimos semana passada. Vem e vê. É o convite de Filipe para Natanael. E como igreja, a nossa missão é ajudar as pessoas a darem os passos nessa caminhada de fé para serem maduras, para serem como Jesus. E aí nós vamos continuar esse mês e ver que o objetivo final é que todos nós também sejamos como Filipe, que chamam outras pessoas para a jornada de fé. É por isso que a gente está aqui. E quando Oswaldo falou sobre essa questão de entrar no automático, para mim, uma pessoa que cresceu na igreja luterana, que todo domingo foi ao culto, desde que se conhece por gente, por muito tempo, talvez ir ao culto era como uma parte da minha vida. Assim como eu como e escovo os dentes, eu preciso ir ao culto. Isso não tem problema em si mesmo. O problema está em quando eu torno o culto só uma rotina de vida. No culto igreja, eu preciso ser equipado, ter ferramentas, ser moldado, ser transformado para durante a semana servir a Jesus com mais excelência e mais excelência e mais excelência. Para espelhar Jesus na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, na minha casa. A gente se reúne aqui para aprender, para ser moldado e para ser transformado, para viver o evangelho da porta para fora. Jesus não ficou com seus discípulos por muito tempo depois disso aqui. Ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu aos céus. E antes de subir aos céus, ele envia os discípulos. A jornada dos discípulos não termina com Jesus subindo aos céus. Ele envia essas pessoas. E como igreja, nós temos pessoas aqui se achegando à jornada, que vieram por convite, que vieram, vamos lá. Vamos lá ver o que vai acontecer naquele culto hoje. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo. E que Jesus fale ao seu coração. Existem outras pessoas que estão aqui em nosso meio e que estão nessa jornada há muito tempo. Se você é uma dessas pessoas, tenta imaginar como que você está nessa estrada. Sentado num banquinho, esperando alguma coisa acontecer? Ferido, machucado, caído no chão, precisando de cuidados? Dando passos, talvez um pouco com medo, porque talvez está começando ainda e está com alguns receios? Ajudando a levantar outros, firmando passos de outros nessa jornada? Quem é você nesse caminho? Alguém que está dizendo, podem ir, eu não quero mais? Ou alguém que está dizendo, vamos que Jesus está nos chamando agora para um próximo passo de fé.
para aprender a servir, como ele ensinou Tiago e João naquele dia, e os outros 10. Aquele dia, ele ensinou aqueles homens que na jornada, eles vão estar lá, não para aparecer, não para ser mais do que os outros, não para dizer, olha, eu era o melhor amigo de Jesus. Eles estariam lá para servir. Entre nós deve ser assim. Entre nós não deve ser assim que um é mais importante que o outro. E aí uma coisa que é muito interessante, e a gente sempre de novo precisa reafirmar. A gente pode pensar, Daline é mais importante por estar lá na frente e ser a pastora. Não. Não existe importâncias diferentes. Existem responsabilidades diferentes. Eu tenho uma responsabilidade diferente. E biblicamente puxa um pouco mais, porque a Bíblia vai dizer que aqueles que ensinam precisam tomar maior cuidado. Mas, igreja, a gente sempre gosta de olhar para as coisas e pensar, olha, aquele aparece mais, ele tem mais importância. Não. Eu louvo a Deus grandemente pelas pessoas que às vezes nunca aparecem, mas que mantêm o funcionamento dessa igreja, que possibilitam que a gente se reúna aqui, domingo após domingo, que cuidam de detalhes que muitos nem sabem. Glória a Deus por esses dons, por essas vocações e por esses chamados. Entre vocês não será assim. Quando entre nós estiver crescendo o orgulho, a aparência, que Jesus possa vir e com a sua voz dizer, lembra, entre vocês não será assim. Quando dentro das nossas casas começar a ter competição entre marido e mulher, entre filhos, entre irmãos, que a gente ouça a voz de Jesus dizendo, entre vocês não será assim. Um serve o outro. Um vive pelo outro. Por quê? Porque Cristo deu a vida por nós. Amém, igreja? Quero convidar o Ministério de Música aqui à frente. E eu quero reforçar, assim como a gente tem trabalhado esse mês. Como que a gente pode dar passos nessa jornada de fé? Como que a gente sai do lugar? A gente precisa estar ouvindo a palavra. A gente precisa estar sendo ministrados. Então, igreja, a gente quer trabalhar uma visão com a comunidade como um todo. 3 coisas. Seja fiel ao culto. Seja fiel. A gente tem um culto por semana. Seja fiel ao culto. E venha com o coração aberto. Venha, como a gente chama, com uma expectativa santa, pensando assim, o que Deus vai moldar no meu coração hoje. Segundo, seja fiel ao seu pequeno grupo. Vá ao seu pequeno grupo, com o coração disposto a aprender e a compartilhar o que Deus falou com você. Vá ao seu pequeno grupo, se tiver 30 ou se tiver 5, com o mesmo coração alegre e aberto. Seja fiel ao seu pequeno grupo. E sirva em um lugar, um ministério. Se todos nós da comunidade servirmos em um ministério, nós com certeza veremos o Espírito Santo gerando muito mais dons, gerando muito mais vida e muito mais corpo. E com tudo isso, nós estaremos preparados e equipados para viver a missão de Jesus todos os dias da nossa semana. Amém, igreja?